Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à minha palestra sobre Cloud FinOps 101, ou seja, o básico do arroz com feijão. Isso mesmo, vamos aprender o básico e a ideia é que o nosso objetivo é falar de FinOps de uma forma clara e objetiva. Nada, ok, vou usar os termos mais complicadinhos no meio da apresentação, mas a ideia é tentar trazer um pouco mais do FinOps para vocês, introdução mesmo, porque a minha ideia com esse workshopzinho aqui, com essa palestrinha, é que a gente ouve muito falar sobre FinOps no dia a dia. Ah, a gente tem que falar de FinOps, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas o que é o FinOps? Como eu posso usar no Azure o FinOps e de onde veio o FinOps? Então, nesses próximos minutos que estarei aqui com vocês, a ideia é falar de uma forma muito mais objetiva e simples, que a gente consiga entender um pouco mais sobre o que realmente é esse bichão aí que todo mundo fala hoje em dia. Nossa agenda é falar o que é o FinOps, falar sobre o FinOps Framework e quais ferramentas a Microsoft nos fornece, ferramentas no Azure, que temos para tratar desse assunto. Garanto, spoiler alert, tem coisa muito legal para mostrar para vocês. Bom, sobre mim, about me. Meu nome é Rafael Alves Amaral, eu sou um profissional com mais de 15 anos de experiência no mercado de TI. Eu comecei como técnico de informática e hoje sou Cloud Solutions Architect no time global de Cloud Customer Experience da Microsoft. Tenho hoje 18 certificações Microsoft, 5 IBM e dou aula de pós-graduação em MBA em Cloud Computing, principalmente na parte de segurança das aulas que eu dou, tá? Só um disclaimerzinho, aviso de isenção de responsabilidade. Gostaria de esclarecer que, embora eu trabalhe na Microsoft, as opiniões e informações expressas aqui são estritamente minhas e não representam oficialmente a empresa. Estou compartilhando conhecimento com base em minha experiência pessoal e não estou falando em nome da Microsoft. Deixando isso muito bem claro e me livrando do famoso processinho, vamos continuar. FinOps. FinOps é o diminutivo de Financial Operations, ou operações financeiras. No caso, é a junção de duas palavras aqui. Estamos falando da parte de financeira e da parte operacional. Assim como DevOps, que são duas disciplinas diferentes, ou seja, desenvolvimento e a parte de operação, aqui temos também a junção da parte financeira com a parte operacional. Ou seja, vamos gastar onde a gente realmente deve gastar. Mas vai muito além disso. Então, é uma revolução na forma como as empresas enxergam e conduzem seus investimentos na nuvem. E não se trata apenas de metodologia ou uma lista de boas práticas. Como eu falei, o buraco é muito mais embaixo quando se fala de FinOps. FinOps é uma estrutura operacional e prática cultural, anotem essas palavrinhas bonitinhas, que maximiza o valor comercial da nuvem, permite a tomada de decisões oportunas, baseadas em dados e cria responsabilidade financeira. Olha que palavra bonita. Por meio de colaboração entre equipes. Colaboração entre equipes. De engenharia, finanças e negócios. A fonte disso, e tudo que eu vou falar hoje, pelo menos até mostrar as ferramentas do Azure, eu tirei tudo da FinOps Foundation. Já vou falar sobre quem são esses caras, mas esse texto veio de lá. Traduzindo essa frase maravilhosa que a gente acabou de ler, o FinOps ele se sustenta em três pilares: pessoas, processo e tecnologia. Então, esses três pilares são os principais quando a gente trata de FinOps. Quando falamos sobre pessoas, a gente quer dizer, a gente está falando sobre adoção e cultura. FinOps é uma prática cultural, ou seja, não é somente um framework, não é somente. É uma prática cultural que envolve colaboração entre equipes de TI, finanças e negócios para trazer responsabilidade financeira para a nuvem. O objetivo é capacitar equipes de engenharia para entregar recursos, aplicativos e migrações mais rapidamente, permitindo uma conversa multifuncional sobre onde investir e quando. Eu acho que aqui é a chave. Onde investir, como investir e quando investir. E se eu estou investindo da forma correta.
Os benefícios, então, quando a gente está adotando essa cultura, são remover bloqueadores. Quando a gente trabalha com. Quando a gente tem um processo maduro dessa parte de FinOps, ou a parte operacional mesmo de gestão, que a gente vai falar sobre, a gente tem alguns templates onde a gente facilita o trabalho de todo mundo. Demora um pouco para construir isso, mas depois que está tudo construído, funciona muito mais rápido e muito mais simples. A operação fica e você gasta onde você deveria gastar o dinheiro, da forma correta. Promove decisões informadas de gastos e alinha todos os aspectos do negócio em torno de metas financeiras comuns. Ou seja, estabelecemos uma meta, já vamos falar disso também, e vamos segui-la. Um exemplo, uma empresa adota FinOps para entender por que estão tomando decisões de gastos, seja para apertar o cinto ou investir mais. Um outro pilar são os processos. Quando falamos de processos, falamos de governança e operações. Tá. FinOps envolve práticas recomendadas para analisar, acompanhar e otimizar os gastos de nuvem. Governança, processo e operação. Ou seja, a gente tem que analisar tudo que a gente está fazendo, acompanhar e otimizar. Isso é um fluxo contínuo. Isso é o que a gente tem que fazer sempre. Tudo isso que eu estou planejando fazer está da forma correta? Implementou. Ok, então vamos acompanhar isso que foi implementado. O que dá para a gente otimizar em cima disso? Então, a ideia são esses três caras. É analisar, acompanhar e otimizar os gastos da nuvem. O objetivo da governança e operações é alocar custos para equipe, projeto ou produtos específicos, identificar oportunidades de economia de custos e operar processos que suportem metas de negócio, tecnologia e finanças. Eu não estou falando somente da parte do Azure, da nuvem. Não. Quando a gente está trabalhando com processo de FinOps, quando a gente está trabalhando com governança, a gente tem que vai muito além de simplesmente criar recursos. É o porquê que eu estou criando recursos, se está alinhado de acordo com o que a minha empresa espera. Então é muito mais do que simplesmente se eu estou gastando dinheiro certo. Benefício, maior eficiência operacional, sempre, e transparência financeira. Isso daqui é essencial para sustentar qualquer negócio. Então, se você tem a transparência financeira, ou seja, sabe exatamente onde está gastando, num centavo ali, num real, onde você está gastando seu dinheiro, isso ajuda e muito a deixar o seu negócio funcionando. Exemplo, usar a ferramenta de gerenciamento de custos da Microsoft para analisar gastos de nuvem e identificar oportunidades de economia. Sempre. Então, o processo aqui é sempre analisar, acompanhar e otimizar. Isso daqui é o dia a dia de quem trabalha com cloud. E ferramentas, ou seja, estamos falando de tecnologia, são as ferramentas de FinOps que são projetadas para automatizar e simplificar o ciclo de operações financeiras, FinOps. Função: coletar dados de custo, analisar no contexto do negócio, compartilhar com as partes interessadas e tomar decisões financeiras informadas. É um parágrafo bem curto, bem simples e está falando certinho sobre ferramentas. Então eu sempre tenho que coletar meus dados, analisar no contexto do meu negócio, compartilhar com as partes interessadas e tomar decisões a partir desses dados. Se eu tenho métricas, eu consigo tomar decisões em cima disso. Ferramentas como CloudZero, Microsoft Power BI, Tableau, Excel. Pô, mas vai usar Excel? Sim, vai usar Excel. Você vai baixar uma planilha CSV dos seus custos e começar a analisar. Isso é uma prática de FinOps. Óbvio que você pode automatizar sempre que possível, mas se você não quer investir, não tem como investir num primeiro momento, você pode sim utilizar a ferramenta como Excel, baixar os CSVs dos custos e fazer as suas PROC-Vs, fazer as suas organizações. O mais importante é sempre fazer isso. Utilizar alguma ferramenta para saber se você está investindo o seu dinheiro aonde realmente deveria. Bom, mas de onde veio isso? A gente sabe o que é o FinOps, a gente sabe quais são os pilares deles, mas de onde veio? Bom, já se fala em FinOps há muito tempo. Ou seja, temos que otimizar nossos custos, não só de nuvem, mas tudo, mas aqui estamos falando de nuvem. Até 2019, tinha essa pergunta: tá bom, FinOps, ok, temos que economizar, temos que gastar o dinheiro da forma correta, temos que ter uma cultura disso, mas não temos. Não tinha nada registrado.
Em 2019 foi criada a FinOps Foundation, que ela nasceu de várias reuniões do conselho de clientes da Cloudability, pensando que pouquíssimas pessoas sabiam como implementar o FinOps em uma organização. E ainda não havia um conjunto comum de princípios publicados, ou seja, não havia um framework, não haviam boas práticas, não haviam nada. Simplesmente até 2019 tinham algumas coisas na internet, se você pesquisar, mas não tinha nada falando assim, gente, essas aqui são as melhores práticas. Vamos segui-las. Vamos criar um padrão de mercado para isso. Vamos criar um standard, vamos criar algo que o mercado possa consultar e verificar se está utilizando da melhor forma possível. Para vocês dar uma olhada, é só acessar finops.org. Lá tem muito material sobre FinOps, se vocês quiserem se aprofundar no tema, e eu recomendo bastante. Eu diariamente leio algum artigo, alguma coisa que está lá dentro. Isso me ajuda muito no dia a dia para falar sobre FinOps. E só um pouquinho mais, a FinOps Foundation, que não é uma empresa, tá? Isso aqui não é uma empresa que visa lucros ou que não. É um projeto da Linux Foundation dedicado a promover pessoas que praticam a disciplina de gerenciamento financeiro em nuvem por meio de melhores práticas, educação e padrões. Standards, leia-se padrões. A FinOps Foundation é uma comunidade de mais de 16 mil pessoas, representando mais de 5 mil empresas. A fundação oferece uma variedade de programas de treinamento, certificação. Ter hoje no currículo uma certificação de FinOps é um diferencial enorme no seu currículo. Pelo menos quando eu no dia a dia entrevisto algumas pessoas de tempos em tempos, e sinceramente, quando alguém vem com uma certificação de FinOps, para mim é um diferencial, assim, bota você na frente de muita gente. Ah, mas eu tenho a certificação do Azure. Cara, isso hoje é básico. O mínimo que você tem que ter é uma Z104, uma Z900. Isso virou, tem um datilografia no mercado. Você trabalha hoje de cloud, pelo menos quando estamos falando de cloud de Azure. FinOps veio para incrementar o seu currículo e mostrar que você sabe as melhores práticas de FinOps. Isso é um diferencial de mercado enorme. Incluindo FinOps Practitioner, Certified Professional, e dezenas de grandes provedores de serviços e plataformas também se tornaram certificados por meio de nossos programas. Vejam, olha esses números. Isso aqui está no site finops.org, tá? Não estou tirando esse número de qualquer lugar. São mais de 16 mil pessoas nessa comunidade, mais de 10 mil profissionais certificados, são mais de 5 mil empresas que contribuem com esse projeto, e dessas 5 mil, 48 fazem parte da Fortune 50, que são as 50 maiores empresas do mundo, segundo o relatório da Forbes. Então, o FinOps Foundation é um local muito bom para vocês fazerem, aprenderem muito mais sobre FinOps. É um local de estudo gratuito, que está ali para você fazer. Óbvio que eles oferecem cursos, oferecem certificações pagas, mas tem muito material gratuito para vocês crescerem nessa parte. Isso ajuda muito. FinOps Framework. Bom, a FinOps Foundation, então, em 2019, viu que estava uma bagunça o mercado, vamos falar a verdade. Viu que as pessoas não sabiam que era FinOps, não sabiam trabalhar com FinOps, só estavam gastando dinheiro pra caramba com nuvem, mas e aí? Pensando nisso, juntando muitos profissionais de muitas empresas grandes, foi criado o FinOps Framework. O FinOps Framework é um framework operacional e cultural, com as melhores práticas, né? Pensando em maximizar o valor de mercado da nuvem. A gente consegue tomar decisões baseadas em dados de tempo, temporais que nós temos, e criar essa parte de finanças, melhorar essa parte de finanças com colaboração entre engenharia, finanças e o time de negócios. Então, o framework ele vai te dar as melhores práticas para você trabalhar, e esse framework é sempre melhorado, porque ele é criado pela comunidade da FinOps Foundation e ele é sempre melhorado. Hoje, nós temos alguns princípios quando se trata do framework. Então, os princípios do framework são: os times têm que colaborar, tem que ter colaboração entre os times, a decisão
tem que ser baseada no valor da nuvem, ou seja, tem que gerar valor o que eu estou fazendo dentro da nuvem. Então, as minhas decisões têm que ser pensadas no valor que eu estou gerando dentro da nuvem. Um outro princípio é que que todos são os donos do uso da nuvem. Então, todo mundo tem que ter ownership, todo mundo tem que ter a responsabilidade sobre o uso da nuvem. Então, todos têm que ter a consciência de como usar a nuvem. Esse é um dos princípios, todos que usam. Os dados de FinOps têm que ser acessível pelo tempo o máximo de tempo que eu tiver. Então, eu tenho que conseguir fazer rastreamentos, relatórios financeiros de o máximo de tempo que eu puder. A partir do momento que eu implementei hoje, então eu não vou apagar esses dados. Só se estiver muito antigo e realmente não fizer sentido, mas eu sempre tenho que estar acessível durante o tempo. Eu tenho que ter times centralizados, pensando em FinOps. Não é um time, não necessariamente eu preciso ter um time focado somente em FinOps, mas eu posso ter pessoas de algumas disciplinas juntas que vão ser responsáveis pelo FinOps dentro da minha organização. Beleza? Uh, Temos que tomar a vantagem, usar de vantagem, né, o modelo de custo da nuvem. No modelo de custo da nuvem é basicamente pay as you go, ou seja, eu pago pelo que eu uso. Então vamos usar isso como vantagem, vamos usar isso do nosso lado. Vamos pagar pelo que a gente precisa. O modelo de nuvem, pagar pelo que eu uso, então eu vou pagar pelo que eu preciso usar. Não vou largar um monte de coisa lá, um monte de recurso lá parado, sendo que eu não estou usando. Beleza. Pensando nisso, nós temos alguns domínios e capacidades que temos que ter dentro da nossa organização, pensando em FinOps, pensando no framework, que é entender a nuvem, o uso da nuvem e o custo, ou seja, injeção de dados, alocação, a análise e reports, ou seja, tem que conseguir ver isso, e gerenciamento de anomalia. Sim, gastei R$ 1.000 no mês passado, gastei mil reais esse mês. Não, R$ 1.000 há 2 meses atrás. Mês passado 1.500, esse mês 1.000. Opa, isso é uma anomalia. Gastei muito mais no mês passado. Por quê? Eu tenho que saber o porquê. Eu tenho que ter ferramentas, eu tenho que ter uma forma de eu descobrir o porquê que eu gastei e o que eu posso fazer para não gastar isso no próximo mês. Isso é uma capacidade que eu tenho que ter, então, de entender o uso e o custo da nuvem. Quantificar o valor da nuvem. Quando a gente fala em valor, a gente não fala somente de dinheiro. Valor é tudo aquilo que eu enxergo que realmente faz sentido, que realmente está sendo benéfico para a minha empresa, para a minha organização, por exemplo. Então, eu vou fazer planejamento de estimativa, eu vou ter benchmarking, ou seja, eu vou ter dados para analisar para ver se eu estou utilizando da forma correta, forecasting, budget, eu vou falar quanto que eu vou usar, unidades de economia, então eu vou trabalhar com essa parte também. Otimização de nuvem, de uso, então como está a minha arquitetura da nuvem, eu vou arquitetar ela de uma forma que ela seja sempre otimizada. Então, otimizar minha carga de trabalho, licenciamento, otimizar a parte de licenciamento. O que dá para eu não usar mais e utilizar um serviço SaaS, por exemplo? Otimização de uso, sustentabilidade, que é um tema importantíssimo, ainda mais nos dias de hoje. Só fazendo um paralelo aqui, essa parte de sustentabilidade, só de a gente pegar nossas cargas de trabalho, tirar do nosso data center, colocar na nuvem, a gente já está sendo muito mais sustentável. Porque geralmente, pelo menos da Microsoft, os data centers são data centers o mais sustentável possível. Então você vai estar já economizando carbono, que é assim que a gente conta como uma empresa sustentável ou não. Uma das formas, né? Então suas emissões de carbono da empresa vão ser menores se você for para a nuvem. Já um dos benefícios da nuvem. Um dos, né? Dos vários. Gerenciamento de prática de FinOps. Então, operação de FinOps, educação. Eu tenho que ter um plano de educação de FinOps na minha empresa. Isso é essencial para que dê certo essa parte de FinOps. Política e governança. Invoice e chargeback, ou seja, o que eu posso
parte de custos, né, que eu posso retornar para minha empresa. FinOps Assessment, fazer um assessment de como tá, eu vou mostrar como fazer, tá? Carga de trabalho, ferramentas, disciplinas, então são várias disciplinas que o FinOps, como a gente está vendo aqui, que ele possui. A gente tem que falar quais são as personas, ou seja, quem são os responsáveis pelo FinOps. Todos, mas nomeando no time quem são os engenheiros, deixando bem claro quem que é o practitioner, ou seja, quem que é o responsável por FinOps, quem que é a parte financeira, de produto, de procurement, quem são os líderes. Então eu tenho que ter as pessoas nomeadas, quem são os responsáveis pelo quê. Eu tenho que ter isso muito claro no framework de FinOps. Pessoas aliadas, quem é o ITSM, quem que é a parte de segurança, sustentabilidade. Eu vou definir a maturidade de todos esses processos que eu estou falando. Aqui eu estou falando de uma forma muito macro, muito por cima, sabe? Mas eu vou definir a maturidade se eu estou engatinhando, andando ou correndo, que é basicamente esses 3 níveis de maturidade que a gente tem no framework de FinOps. E as 3 fases básicas do FinOps são informar, otimizar e operar. Isso aqui é um ciclo. O ciclo do FinOps é esse daqui. Então, vou informar, vou coletar dados, vou otimizar, em cima disso, vou operar em cima desses dados. Bom, alinhado ao FinOps Framework, agora vamos falar de Cloud, de Azure. O Microsoft Azure fornece diversas ferramentas para ajudar nessa parte de FinOps. Seguem alguns exemplos. Azure Advisor pode ajudar em muito nessa parte de FinOps. Azure Monitor, então eu posso criar alertas se eu estou gastando demais com o budget, se um recurso está gastando num tamanho que não deveria. Então eu posso criar alertas usando o Monitor para me ajudar nessa parte de FinOps. Copilot nem se fala. Tem uma outra palestra aqui no evento que eu estou falando sobre Azure Copilot, que dou alguns exemplos de como usar para FinOps. Por exemplo, você pode usar o Copilot para falar para você, vou mostrar para vocês, tá? Quanto que eu gastei com máquinas virtuais no último mês? Então ele vai fazer para mim, vai trazer para mim, vai analisar anomalias. Então o Azure Copilot vai me ajudar e muito nessa parte. E o FinOps Toolkit. O FinOps Toolkit é algo sensacional e gratuito para que a gente possa utilizar no nosso ambiente. Dentro desse site, microsoft.github.io/FinOps-Toolkit, se você der uma pesquisadinha no Google, FinOps-Toolkit, já vai localizar. Então tem aqui várias ferramentas que vão me ajudar a atingir meus objetivos de FinOps. Vão me ajudar com essa parte. Um bom exemplo que eu tenho aqui é um report de Power BI pronto para você utilizar. Eu já deixei ele aberto aqui com um exemplo, então tem um Get Started aqui. A hora que eu simplesmente baixo esse relatório da forma que vocês estão vendo, venho aqui dentro. Aqui ele está me explicando como conectar. Eu vou usar o exemplo que ele está me dando aqui, mas basicamente vai me dar um sumário de quanto que eu estou gastando por assinatura, os serviços que eu estou utilizando. E a partir do momento que eu conectar com a minha assinatura, eu vou atualizando ele aqui, dando atualizar, e ele vai. Aqui não vai conseguir puxar nada. E ele vai sempre estar atualizado meus dados aqui. Olha que legal. Então, quanto que eu estou gastando por subscription, por grupo de recurso. Deixa eu descartar aqui. Por recurso. Então aqui eu já tenho um BI pronto. Eu vou informar o período aqui que eu quero ver, quais são as subscriptions que eu quero ver, região, se eu tive desconto, serviço, na moeda. Aqui só está em dólar, mas na hora que eu puxar o meu ele vai vir de outra forma. Então, sei lá, eu quero ver quanto que eu gastei com storage. Beleza, eu gastei 1,54 milhões. Sou rico. Isso aqui é um de teste, tá, gente? Então, eu tenho aqui tudo que eu tenho, as tags, subscription, grupo de recurso, localização e quanto que eu gastei. Mas, na verdade, foi 1.543 dólares de custo. Porque tem muita coisa aqui de storage. Deixa eu ver se eu pego algum valor aqui. Dá para organizar aqui, ó. Pelo custo efetivo.
Então eu gastei 600 nesse cara aqui. Quem que é esse cara aqui? Então, um grupo de recurso FineOps Hubstack, na subscription tem Research, e o recurso é esse cara aqui. Eu consigo saber no detalhe quanto que eu gastei. Então fica muito mais fácil e rápido e simples de eu verificar quanto que eu estou gastando. Ó, várias regiões aqui. Quanto que eu estou gastando por recurso, por inventário. Então aqui tem muita coisa, muita informação que eu posso utilizar para otimizar meu FinOps. Além disso, outra ferramenta fantástica que eu posso utilizar é esse cara aqui, esses dois caras. Cost Optimization Workbook e o Governance Workbook. O Governance, para vocês terem uma ideia, que esse cara aqui, para eu implantar é muito simples, basta eu vir aqui em Governance Workbook, Deploy, clicar em Deploy to Azure, vou logar na minha conta aqui, e ele vai para uma tela de implantação, dentro do meu Azure. Quanto custa o Workbook? Nada. Melhor parte. Então eu vou fazer a implantação aqui. Basicamente eu vou pôr o grupo de recursos que eu quero. Não sei, vou colocar aqui Global Azure. Próximo. Vou postar aqui se eu quiser examinar e criar. E ele vai criar esse carinha aqui. Que eu estou aberto. Então eu tenho aqui um overview de todos os recursos que eu tenho no meu Azure. Não sei porque o mapa está mostrando errado, mas eu tenho 69 recursos no Brasil, 3 no Ixas, 1 no Ixas 2. E ó, recursos de rede, Azure Compute, SQL, Automated Resources. Então eu tenho muita informação aqui. Se eu clicar em Virtual Machines, por exemplo, vou selecionar minha assinatura, tenho só essa daqui, ele vai me falar. Então eu tenho 3 VMs, subscription, grupo de recurso, o disco que ela está usando, tipo, disco, parte de rede dela. Isso para todos os recursos do Azure, ele vai me dar informação. Backup, então eu tenho lá os storages que eu tenho, quanto que eu estou gastando, qual foi a transação de cada um. Ó, de detalhe, de Word, que eu acho que eu não vou ter nada, mas de backup ele me informa. Rede. Então eu tenho meus NSG que eu tenho, os IPs públicos. Tá órfão? Se eu posto, porque sim, ele vai me falar se tem algum IP que tá sem, que tá sobrando, não está associado a nenhuma placa. Então não tem nenhum. Ótimo. Application Gateway não tem, Load Balancer. Recursos Pass, então tenho aqui uns Automation Runbook. Tem uns sites rodando. Que é tudo que eu tenho no meu Azure. E o que é legal também? Ele me traz as métricas de segurança e FinOps do Azure. Parte de segurança, então eu tenho aí o score da minha subscript é 27%. Eu tenho várias coisas no Health aqui. Por exemplo, deixa eu pegar uma remediação aqui. As portas de gerenciamento, detalhe. Então ele está me dando aqui Security Built-in. Vai ser meio estranho de ler isso aqui, mas eu sei que eu tenho coisa ruim aí. Que eu não deveria. Opa, atualizar. Monitoramento, cadê? Cost Management, aqui é essa parte que eu queria chegar. Então vou pegar minha subscription. Então aqui quanto eu gastei nessa assinatura e eu podia pegar por tags. Deixa eu ver se eu tenho alguma tag aqui. City. São Paulo. Quanto que eu gastei na cidade de São Paulo com essa tag? Aqui como eu não usei tags nessa assinatura, agora que liberaram para usar, consigo ver. Parte de tags também. Ele me dá todas as tags que eu tenho. Então estão os recursos que estão sem tag. Que vergonha. Todos os meus recursos estão sem tag. Mas aqui ele vai me dar uma lista dos recursos que tem as tags. As tags que eu tenho criado aqui. Data Center. Não localizou nenhum. Mas eu vou conseguir localizar os recursos que tem as tags aqui dentro. Olha que legal. Então ele me organiza tudo isso. Isso é sensacional. Para poder me organizar. Parte de custo. Limites. Ou seja, das cotas que eu tenho de máquina virtual. Quanto que eu estou usando. Quanto que está... Deixa eu pegar aqui. Então aqui, quanto que eu estou usando. Qual é o meu limite. Estou indo muito bem.
Parte de compliance, então o que, que eu tenho aqui de... Esse vídeo ETs que não está ajudando muito. Mas quanto que eu tenho de iniciativa para fazer? Me dá conta aqui. E esse painel está sempre atualizando. Então sempre que tiver uma atualização, tá aqui, ó. Automática dos meus recursos. Então eu consigo ver tudo que está acontecendo aqui. Tudo no ambiente está aqui. Nesse painel simples. Olha que legal. E as disciplinas aqui do Cloud Adoption Framework. Já o de FinOps, vamos tentar fazer a implantação ao vivo. Então tem aqui o Governance, que foi eu peguei, Cost Optimization. Vou dar um Deploy. Deploy to Azure. Então basicamente eu vim aqui na tela do FinOps Toolkit. Ele vai ter aqui o Cost Optimization Workbook. Vou clicar nele. Ó, vai me dar um exemplo e eu vou deploy. Deixa eu ver se consigo ver o exemplo aqui. Try now. Deixa eu pegar minha assinatura. Aqui um de exemplo. Um preview. Então, recomendações de segurança que eu tenho referente aos meus recursos. Confiabilidade, otimização de uso. Eu não vou ter nada porque eu tenho 4 maquininhas aqui. Ele provavelmente não vai me dar nenhuma recomendação. Ó, você não tem VM no estado parado. Tem essas 3 maquininhas, estão desalocadas, então... Só um paralelo, se você parado, quer dizer que você desligou uma máquina no sistema operacional. Aí ela vai ficar como parado e você vai continuar pagando por ela. Aqui no caso eu tenho essas VMs desalocadas, então... Ok. Armazenamento. Então o que eu posso otimizar de custo aqui? Na verdade nada, eu só tenho esse recursozinho aqui. Disco gerenciado, não tenho disco. Aqui ele vai me falar se tem o disco desanexado, ou seja, disco órfão. Instantâneo de disco mais de 30 dias também não tenho nenhum. Armazenamento premium. Acho que já deu para ter uma ideia de tudo que essa ferramenta maravilhosa pode me fornecer. Desde IP público. Então eu tenho esses caras aqui. Estão desanexados esses caras aqui. Estou pagando. Então, ou seja, eu estou pagando por esses caras aqui sem usar. Parabéns para mim. Recomendações para IP público. Gateway virtual, DNS. Assistente. Mas essa ferramenta, o que eu quero mostrar é que essa ferramenta aqui é bárbara. Uma ferramenta muito boa. Então não tem nenhum banco de dados ocioso. Sustentabilidade. Principal serviço. Então tem um plano aqui XPTest, Running, Premium V2. Então tem um Premium V2 rodando. Basicamente isso. Bom, então é isso. Bom, como eu havia falado, um outro recurso que a gente pode utilizar é o Copilot. Por exemplo, qual a diferença de gasto entre o mês passado e esse mês? Vamos ver se ele consegue ler essa informação aqui e me dar uma informação bacana. Aqui eu estou utilizando o Copilot do Azure, tá? Não estou utilizando do Edge. Isso aqui é de dentro do Azure mesmo. Prontinho, tá aqui. A diferença de gastos entre o mês passado, março de 2024, e esse mês, para assinatura Microsoft Azure Test, foi de menos R$125. Gastei menos. Isso representa uma diminuição de 17% no custo total. Opa! A tabela a seguir mostra as 10 principais linhas com o ID de recurso de custo de março de 2024 e o custo de abril. Então, em março eu não gastei nada com isso aqui, eu gastei isso aqui em abril. Então ele está me dando uma tabela, basicamente, aqui de custos, que eu gastei no mês passado e gastei nesse mês. Observe que os créditos de impostos não estão incluídos nesse valor. Se você tiver alguma dúvida adicional, estamos à disposição para ajudar. Olha como essa ferramenta vai ser essencial no futuro bem próximo. E um detalhe, aqui no Copilot do Azure, ele está usando baseado na minha assinatura. Se eu não tivesse acesso a essa parte de custo no meu usuário, não ia rolar.
quer dizer, acesso de airbag. Se eu não tiver acesso, eu não tenho. Esse usuário, por exemplo, é um usuário que eu estou utilizando, é um global admin, ele é um owner da assinatura, então, ok, ele tem acesso total. Se eu não tivesse, simplesmente ele ia falar que eu não tenho acesso, o que ele não ia conseguir trazer essa informação. Bom, pessoal, então, muito obrigado a todos que ficaram até aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa palestra. Acho que tentei passar o FinOps aí de uma forma mais simples possível. Óbvio que tem muito mais além nesse mundo de FinOps. Realmente é um mundo. Visitem o site finops.org. Estudem bastante sobre ele. A ideia aqui foi mais um 101, que é a classe introdutória, para vocês aprenderem o mínimo do mínimo do arroz com feijão, para poder falar sobre FinOps. Então, muito obrigado a todos, espero que tenham curtido essa palestra e nos vemos por aí. Me adicione no LinkedIn, então é só procurar Rafael Alves Amaral, linkedin.com/in/Rafael Alves Amaral, tá facinho de achar, só tenho lá, cabeludo, tá fácil de achar. Curtam lá também a página da Cloud na Quebrada e do Global Azure. Então, espero realmente que vocês tenham gostado dessa palestra e até a próxima. Tchau, tchau.